Eu sou uma amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. No livro de Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Eu, diante de uma campanha como essa, eu percebo que existem algumas coisas que são impossíveis. Amém? Amém. Eu disse que existem algumas coisas que são impossíveis. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, para Deus não é impossível. Mas eu estava pensando que diante de um texto, diante de uma mensagem, diante de uma palavra chamada gigante, para mim é impossível não lembrar da vida de um menino, de um jovem, que muitas das vezes as pessoas não davam nada por ele. Ele era rejeitado pela própria família, ele era pobre, digamos sujo, fedia ovelhas. Oh, meu Deus. Não era ninguém. Assim como muitas das vezes nós temos uma sociedade pobre, uma sociedade miserável, e que as pessoas nos julgam pelo jeito que nós nascemos. Mas tem uma diferença. Deus, ele nos escolheu. Assim como ele escolheu Davi para ser rei, Deus, ele me escolheu. E Deus, ele escolheu a sua vida. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus, ele te escolheu. Ele me escolheu para estar aqui. Porque eu acredito que essa palavra aqui também é para mim. Sabe? Deus foi ministrando no meu coração uma palavra e eu fui sendo alimentado por essa palavra. Algumas coisas que foram acontecendo durante essas semanas e eu procurava a resposta e Deus foi me respondendo. E todas se encaixaram nessa palavra. E olhando para a vida de Davi, esse dia eu fiz uma comparação. Eu falei, Deus não tinha, naquela época não tinha internet, naquela época não tinha YouTube, não tinha Facebook, e Deus tinha que promover Davi, Deus tinha que compartilhar Davi, porque como um menino pobre, um menino que era lá do canto da cidade, vamos dizer lá da favelinha, Deus ia transformar num rei. Então Deus criou uma situação, Deus criou um gigante que desafiasse o servo dele. E eu acredito que aquele gigante acabou se tornando o Facebook de Davi. Porque hoje, se você quer ser famoso, você posta um vídeo no YouTube, aí você vai e coloca no Facebook e começa a compartilhar com seus amigos. Aí, daqui a pouco passa na Eliana, passa em vários programas de televisão, tipo aquela família que estava cantando aí para a nossa alegria, sabe? Eu vi que aquilo fez com que eles crescessem. Naquela época não tinha isso. Mas o Face de Davi foi a face do gigante. Deus, ele levou Davi a matar aquele gigante, a cortar a cabeça daquele gigante, para que a história dele fosse lembrada, para que ele pudesse chegar lá. Deus, ele criou uma situação. Vamos ler o texto. Eu quero que vocês entendam que Deus, ele vai nos fazer a partir de hoje matadores de gigantes. Oh, Deus. Porque os gigantes, eles podem se levantar contra as nossas vidas, mas simplesmente para cair e para que façam que o nosso nome seja conhecido diante de Deus. Amém? Apenas o verso 8, capítulo 1 de Atos, verso
verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só até aí. Eu, sábado, muito feliz, naquele culto maravilhoso que nós tivemos aqui, um culto abençoado, que eu senti tanto a presença de Deus. E eu no final do culto escutei o testemunho daquele irmão que está com um gigante na vida dele. Acho que é irmão João, não sei, não me lembro direito, mas eu acho que o irmão João está com um gigante diante da vida dele. E eu logo me lembrei dessa palavra: serei as minhas testemunhas. Serei as minhas testemunhas. Os irmãos podem repetir comigo: serei as minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. As minhas testemunhas. As minhas testemunhas. E eu, conversando com uma professora, há umas 15 semanas atrás, ela achava que o gigante de Davi, ele era um gigante de 10, 20, 30 metros, do tamanho de um prédio. E eu expliquei para ela que ele tinha mais ou menos uns 3 metros de altura. E eu falei para ela: a Bíblia, ela sempre quer nos mostrar algo. Ela não conhece a Bíblia. Ela falou assim: eu não conheço nada da Bíblia, eu tentei ler, mas não entendi nada. Aí eu falei para ela: a Bíblia sempre quer nos mostrar algo. E os gigantes, muitas das vezes, são as dificuldades que nós passamos na vida. Antigamente, Davi teve que matar esse gigante. Era um homem muito maior do que ele. Era um gigante para aquela época, porque os homens não são tão altos como aquele homem, não são tão fortes como aquele homem. Mas hoje, as dificuldades, elas nos mostram os gigantes que tem na nossa vida. São dificuldades. Aí ela começou a me contar a história de que o marido dela morreu. Logo em seguida, a sogra dela colocou ela para fora de casa, com 2 crianças. E ela ficou muito triste, não sabia, não conseguia entender a situação. Mas ela disse: hoje ela está muito melhor e acredita que Deus sempre guiou ela, Deus sempre deu forças para ela. E eu falei para ela: isso foi um gigante, isso foi um gigante na vida da senhora. Mas Deus, Ele te deu força, Deus, ele pode mover algo na sua vida. Eu tenho conversado muito com ela a respeito da Bíblia, eu tenho conversado muito a respeito de passagens. E eu, me lembrando desse texto, minhas testemunhas, eu comecei a lembrar de alguns testemunhos, porque quando eu era criança eu também achava que o gigante era como de filmes, e eu passei a entender, depois de adulto, que existem gigantes na nossa casa, existem gigantes que acontecem nas nossas famílias, e nós deixamos despercebidos. Eu, desde criança, eu escutei a respeito do maior gigante na vida da minha mãe. E eu não conseguia entender o que era aquilo. Eu sempre via minha mãe chorando, falando: Deus vai trazer o meu filho de volta. Deus vai trazer o meu filho de volta. E eu não conseguia entender. Eu ficava perdido. Eu falava assim: poxa, mas o que é? Como é? Será que morreu? Será que... Aí um dia eu escutei a história. Ela, como uma jovem, teve um filho com um rapaz, mas ela já tinha uma filha pequena. Quando ela saiu, essa menina ficou com esse rapaz. E quando ela volta, ela vê o rapaz fazendo alguns gestos obscenos para a filha dela. Ela, desesperada, vai, conta para minha avó. E a minha avó, com medo do meu avô matar o cara, obriga minha mãe a dar o filho e a simplesmente largar o cara. Imagina, uma
uma mãe tem que largar o seu filho, dar o seu filho para uma pessoa desconhecida por causa de um homem que fez algo errado. E a vida inteira, mais de 20 anos, chorando, pedindo a Deus, crendo em Deus, que o filho ia voltar. Foi quando alguns anos atrás, numa igreja, o profeta falou para ela: Deus vai te dar tudo aquilo que você tem pedido. Deus vai trazer de volta. E ela falou assim: é o meu filho, com toda a convicção que seria o filho dela. E de repente, meu irmão mais novo fica doente, vai parar no hospital. E muitas das vezes a gente não entende. Deus fala que vai te dar alguma coisa, Deus fala que vai te levar ao reinado, como fez com Davi, e aparece mais um gigante. Meu irmão, apareceu um caroço no pescoço, todo mundo preocupado: será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai morrer? Será que vai ficar mudo? Foi parar no hospital. E no meio dessa situação toda, a minha mãe conheceu uma mulher. E uma mulher que ela não fazia ideia. A mulher começou a contar uma história para ela a respeito de uma criança, a respeito de um pessoal que ela conheceu, de um garoto muito rebelde, que batia na madrasta, que batia na mãe adotiva, que fazia diversas coisas de errado. E minha mãe foi escutando essa história. E a mulher falou que esse garoto era adotivo. E a minha mãe falou assim: esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Mais de 20 anos depois, ela falou: esse é o meu filho. E a mulher falou assim: impossível. Porque a mulher olhou para minha mãe, loirinha dos olhos azuis assim, e falou assim: não, o garoto ele tinha um olho azul, então é impossível ser o seu filho. E a minha mãe falou assim: o meu filho nasceu com um olho azul. O meu filho nasceu com um olho azul, é o meu filho. Ela falou assim: então já que você acha que é o seu filho, eu vou dar um jeito, eu vou apresentar você a ele. E um dia eles marcaram e levavam ele lá em casa. Era o gigante da minha mãe, de mais de 20 anos, esperando uma promessa, esperando por um filho que tinha sido tomado dos braços dela. E mais um gigante se levantou. Nós morávamos aos 100 metros de um centro de macumba. Ele chegando lá em casa, ele falou assim: tem um centro de macumba perto? Ele foi criado numa família católica. Ele conheceu uma menina que era macumbeira. Ele vivia daquele ritmo, ele vivia daquele jeito. Ele ia pra lá, ia pra cá, se drogava, tentou até tomar a boca de fumo, já fez de tudo, roubava. E a minha mãe falou: mas eu vou orar. E ela orou, e ela orou, e ela orou. E ela subia monte, e aquele gigante caiu. Um dia ele passando na porta de uma igreja pentecostal, ele olhou para dentro da igreja. Aí ele já estava namorando uma menina que era desviada do evangelho. Ele olhou para dentro da igreja e falou assim: olha lá, os crentes tudo rodando igual lá no meu centro de macumba. Olha lá, pombagira, olha lá, os crentes são igualzinhos lá na macumba. De repente o pastor olhou de dentro da igreja para ele e falou assim: ó, Deus tem um plano na tua vida. Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Aí ele falou assim: que Deus quer? Isso aí eu não ligo para isso aí não. E foi andando, até que ele sentiu que alguma coisa o agarrava e impulsionava para que ele entrasse para dentro da igreja. E naquele mesmo dia, ele aceitou Jesus. E esses dias eu recebi uma mensagem. Ele se mudou de Petrópolis para Macaé, mas esses dias eu recebi uma mensagem. E no final da mensagem estava escrito: Pastor Diogo. Glória a Deus. Aleluia. Um gigante que
a maior vitória da vida da minha mãe. Meu Deus do céu. Aleluia. Sabe?